Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar um relato para vocês neste tipo ao vivo de hoje. E aí, tudo bem? Espero que esteja tudo bem. Já vou pedindo para você deixar o seu like neste vídeo. Não se esquecer de fazer uma visitinha lojassombrada.com.br e também não se esqueça que os relatos ao vivo de segunda a quinta-feira agora são às 9 horas da noite. Então, 9 horas da noite pode bater ponto aqui no canal de segunda a quinta-feira que tem relato ao vivo. Mas a sexta-feira, 9 da noite, tem um tipo ao vivo para vocês. Às 11 da manhã, todos os dias tem relato também gravado. De sábado às 8 da noite tem coletânea de relatos. Domingo às 8 da noite tem coletânea temática de relatos. Tem 3 ao vivos exclusivos para membros por semana no canal, tá? Então, de segunda e terça tem relato exclusivo para membro. De segunda são os relatos lá do sobrenatural.org, que ficaram esquecidos lá no antigo primeiro site, né, do sobrenatural.org. E de terça tem os proibidões, que são aqueles relatos um pouco mais pesados, com assuntos mais sensíveis, que não podem ser contados aqui, que o YouTube vai dar uma cortada. Então a gente conta lá no proibidão. Tá? E na quarta-feira tem... o Matheus vai mudar o nome. Agora acho que vai ser Curiosidades Assombradas. Alguma coisa assim, que são os vídeos dele que ele está fazendo ao vivo também, que também pode ter algum conteúdo assim que o YouTube vai cortar, algumas fotos um pouco mais pesadinhas, um assunto mais pesadinho, então e depois ele edita isso, tira a parte mais pesadinha, ou às vezes alguns não são tanto assim, e libera no domingo para todo mundo, tá? Bom, dito isso, vamos ao relato de hoje, então, que é este daqui. Morei em uma casa mal assombrada. Eita, Laia! Deixa eu ver, é uma moça que nos conta. Olá, Ana, conheci o seu canal há pouco tempo e desde então não paro de assistir os vídeos, me tornando até membro. Já informo que todos os nomes citados no relato estarão todos trocados. Me chamo Fulana e sou do interior da Bahia. Em 2013 conheci o meu esposo, que aqui chamarei de Pedro. Tínhamos uma vida estruturada, ele tinha um emprego bom, não nos faltava nada. Até que em fevereiro de 2015 descobri que eu estava grávida. Ficamos felizes, porém, em pleno 1º de abril, ele foi demitido. Foi um baque. Graças a Deus, a rescisão dava para a gente segurar as pontas até ele encontrar outro serviço. Ele procurava, mas não conseguia encontrar aqui na região e cada dia mais me frustrando, pois como eu estava grávida e tinha que pagar tudo particular, o dinheiro ia acabar. Até que ele conseguiu um emprego em uma cidade no interior do Mato Grosso do Sul. Como eu sofri! Nunca tinha ficado longe da minha família, porém eu tive que ir. Ana, assim que cheguei na casa nova, me bateu uma depressão, uma tristeza tão profunda. Mas na minha cabeça era pelo fato de eu ter ido embora, saudade dos meus pais, enfim. Os dias se passaram, até então estava tudo tranquilo, porém no decorrer dos dias, meu esposo começou a beber além do limite. E do nada começava a mudar a voz. O ambiente era um peso que eu não sabia explicar. Falava coisas sem sentido. Meu marido falava coisas sem sentido e é como se estivesse com raiva de mim. Como eu já tinha frequentado igreja evangélica, eu de cara já percebi que ali se tratava de um espírito maligno. Com o passar dos dias, as coisas só pioravam. Eu tinha um medo horrível de ficar naquela casa. Eu não via nada, porém a sensação de estar sendo vigiada era constante. A situação já estava insustentável, até que decidi procurar na internet uma igreja para pedir que fossem na casa orar. Até que encontrei um pastor e no mesmo dia ele foi na casa, orou conosco. Esqueci de mencionar que a minha filha já se encontrava nessa época com 2 meses e o meu filho, que na época tinha 5 anos, minha filha já estava com 2 meses e o meu filho estava com 5 anos, então ela já tinha um menino.
Bom, fomos na igreja, gostamos, conhecemos pessoas muito acolhedoras. O pastor marcou de ir com os membros da igreja fazer oração na casa e tal, pois ele também sentiu que ali não tinha coisa boa na casa. Eu não via a hora deles irem. Eu achava que depois que eles fossem, isso tudo ia passar. Triste ilusão. Ana do céu, em vez de melhorar, as coisas simplesmente pioraram. Eram barulhos de panelas caindo no chão e quando eu ia olhar não tinha nada no chão. Eu escutava passos nitidamente pela casa, mas não via ninguém. Toda vez que eu amamentava minha bebê, eu não enxergava ela, e sim uma figura totalmente deformada. Era como se fosse uma personagem de um filme de terror. Eu agradeço muito a Deus pela força que Ele me deu, pois tenho certeza que aquilo era para que eu jogasse a minha filha no chão, ou até, sei lá, chegasse a fazer algo pior com ela. Quando meu esposo saía pela manhã, era um desespero. Eu queria sair correndo dali. Quando eu me ajoelhava para orar, eu não conseguia nem sequer fechar os olhos, porque apesar de não ver o que estava ali comigo naquele quarto, aquela presença era totalmente intimidadora. Eu não aguentava mais. O pessoal da igreja foi de novo, dessa vez ungiram a casa toda. E era gente marchando na casa, expulsavam em nome de Jesus, e eu pensei, agora não é possível que essa coisa vai continuar, né? No dia seguinte, eu acordei e me ajoelhei para orar. Quando comecei, escutei um passo na sala. Um barulho, como se fosse uma capa arrastando no chão. Eu chamei meu filho, porém ele não respondeu. Levantei para olhar e ele estava dormindo. Isso me dá pavor até hoje. A minha bebê dormia comigo, apesar dela ter o quarto dela todo completo. Eu não conseguia colocá-la para dormir sozinha. A casa tinha 3 quartos e o da minha princesa ficava no meio. Mas aquele quarto era o único que aparentava ter sido pintado recentemente. Uma vez eu tive um sonho, porém eu tinha certeza que eu estava acordada. Eu via uma mulher com fisionomia asiática e pasmei quando vi no dia seguinte que os donos da casa realmente eram asiáticos. Eu vi pelo nome, apesar de não conhecê-los pessoalmente. Bom, começamos a ir à igreja com frequência, porém os fenômenos pioravam a cada dia. Do nada, apareceu um gato na casa. Era da raça siamês, os olhos totalmente azuis, mas quando eu e meu esposo começávamos a orar, o gato aparecia na porta com os olhos totalmente negros. Meu esposo já até presenciou uma silhueta indo em direção do corredor para o banheiro. Vinha do corredor e entrava no banheiro. Eu não gosto nem de lembrar disso. Bom, um certo dia, quando chegamos do culto, fomos orar em nosso quarto. Quando de repente na minha mente veio uma visão do meu filho vindo do corredor em direção ao nosso quarto, onde eu estava com a sua irmãzinha. Os olhos dele estavam negros e na mão direita dele havia uma faca. E aí ele desferia a faca em mim, na irmã, enfim, foi horrível essa visão. Eu não comentei nada com meu esposo, pois ele poderia não acreditar, mas no dia seguinte meu marido chegou até mim e falou: Mô, tenho algo para te falar. Ontem à noite, quando estávamos orando, eu tive tipo uma visão. Eu via o Júnior vindo no corredor com uma faca na mão e os olhos pretos. Ana do céu, o desespero tomou conta de mim e eu comecei a clamar a Deus. Eu fiz jejum, ungi o quarto dele, eu orava com ele antes de dormir. Eu não sei se o que estava na casa fez com que nós dois víssemos isso para nos amedrontar ou se foi um aviso de Deus para o que aquilo estava tentando fazer. As visões que eu tinha não eram presenciais, eram na minha mente, sabe? Eu não via assim, eu via na minha mente. Era como se fosse um sonho, porém acordada. Outras dessas visões bizarras foi quando eu vi um ser na beira da minha cama. Eu não conseguia distinguir a fisionomia. Esse ser era como se fosse uma mulher,
Porém, o corpo era de uma criança de mais ou menos uns 12 anos. Estava nua, os cabelos assanhados e cheios, e tudo desgrenhado. E na região íntima também havia pelos enormes. Uma bizarrice realmente, né? Uma vez eu fui pegar uma roupinha para minha filha, pois eu ia dar banho nela. O guarda-roupa dela tinha umas partes onde tinha vidro. E quando eu abri o guarda-roupa, os vidros estraçalharam, virando em cacos minúsculos. Grande parte foi parar em cima do móvel. Em cima do móvel? Tipo, explodiu assim, tanto que teve vidro em cima do móvel. Eu entrei em pânico. O fato mais bizarro que aconteceu foi em um dia que eu estava amamentando a minha bebê no sofá, onde dava de frente para o quarto, e sentado na cadeira havia uma sombra. Sentada na cadeira havia uma sombra em formato de um homem, porém não tinha fisionomia. Era como se fosse uma fumaça negra que formava um corpo humano. Meu medo era surreal, porém eu não podia demonstrar por causa do meu filho. Eu fui para o nosso quarto, estava assistindo TV e meu filho brincando de carrinho, sentado no chão. Até que ele pediu para eu pegar outro brinquedo. Eu mandei ele buscar, pois eu estava deitada e morta de cansada, pois à noite eu passava acordada com aquela presença que eu sabia que estava ali me olhando. Foi quando meu filho voltou branco, feito um papel, com os olhos arregalados e dizendo que havia um homem no quarto. Eu, para amenizar aquela situação e para não deixá-lo mais assustado ainda, eu disse que foi só impressão dele, que era brinquedo da irmãzinha dele. Mesmo ele retrucando que não, eu vi um homem. Eu falava, não era, eu negava, até que ele voltou a brincar. As orações na casa continuavam, faziam células e nada adiantava. Até que um dia estávamos orando no quarto do meu filho e eu senti uma vontade sobre o meu corpo me jogando contra a parede. Estávamos orando no quarto do meu filho e eu senti uma força, não uma vontade. Eu senti uma força sobre o meu corpo me jogando contra a parede. A situação ficou tão insustentável que meu esposo começou a colocar currículos em outras empresas. E graças a Deus ele conseguiu de imediato. Como eu agradeço a Deus. Aquilo realmente estava na casa, pois quando nos mudamos, nunca mais senti aquela presença. E então é isso, Ana. Agradeço por ter lido o meu relato. Desculpe os erros de português. Um beijo para você, para o Matheus e para as crianças. Que Deus abençoe. Um beijo a você, muito obrigada pela sua história. E realmente, gente, isso estava na casa, credo. E depois, provavelmente, outra pessoa que alugou também passou uns perrengues lá. O que será que aconteceu lá para essas coisas estarem assim, ter essas coisas ruins lá? O que será, né? Bom, você já morou numa casa mal assombrada ou apenas numa casa assombrada? Porque nem sempre ela é mal assombrada, às vezes ela é só assombrada. Se já, manda a sua história pra gente, deixa aqui a sua opinião nos comentários. O que será que aconteceu nessa casa? Por que tinha isso? Ela viu aquela mulher, ela soube, né? Interessante. Bom, pessoal, esse foi o relato de hoje. Um beijo pra vocês e a gente se vê no próximo relato. Fui!